Comecemos já com um pequeno trecho no qual vamos meditar hoje, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 8, 2, dos versículos 8 ao 11, que diz assim: Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, ou Esbaal. Isbosete significaria um homem de vexame, né? Possivelmente pela morte com a qual ele vai morrer. E Esbaal seria homem do Senhor, ou homem de Baal, alguma coisa assim, né? Então tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim, sobre todo Israel, vai dizer. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Você tem aí, pegando o nosso marquinho fuleirinho, você tem aí então Davi reinando aqui na região sul de Judá, e você tem o Isbosete reinando nas regiões aí de Jabes, Gileade e também todo o norte de Israel. Ou seja, a divisão já está posta. Mas é curioso que o texto vai dizer que Isbosete, o filho de Saul, ele reinou durante 2 anos, ou seja, dos 7 anos e 6 meses em que Davi estava reinando em Hebrom, ou em Judá, que era a capital, né? Em Jabes, Gileade e companhia, em todo Israel, estava havendo uma grande confusão, uma disputa de quem ficaria no lugar de Saul, aquela coisa toda. Já tinha aquela questão, né, dos benjamitas, tribo da qual Saul pertencia, contra os judaítas, a tribo de Davi. Nós já tínhamos esse problema. Então as divisões se multiplicam. E quando o texto fala então que Isbosete reinou 2 anos, é porque 5 anos desses 7 anos e 6 meses que Davi estava em Hebrom foram de muita confusão, foram de muita disputa, de muita instabilidade social, porque é a vontade de Deus em negociação com os múltiplos desejos humanos, né? Você imagina isso a nível de uma nação. Então você tem lá Hebrom e Judá sossegados relativamente com Davi, e você tem o restante de Israel, principalmente os representantes de Jabes e Gileade, né, ao oriente do Rio Jordão, que ficaram naquela disputa até que Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele vai ungir o Isbosete, que era o filho de Saul, que tinha ficado vivo. Do ponto de vista humano, tudo bem, Saul era o rei, Saul morreu, dinastias estão aí. O problema é que Israel se esquece que eles eram um povo do Senhor, que eles tinham que consultar o Senhor. Eles queriam um rei, Deus deu um rei, mas eles deveriam continuar consultando o Senhor. Mas é isso, as pessoas não gostam de Deus, as pessoas não gostam de consultar o Senhor. Deus é uma canseira para o coração humano. Ele já está de alguma forma acostumado com isso, por isso ele continua sendo amor, porque, como eu disse no vídeo de ontem, Deus nos trata por vezes igual aos lutadores da causa animal, trata os animais com suas ferocidades, né? Existe aí muito amor do ser humano para com a causa animal, mas nenhuma consciência dos animais acerca disso, e ao mesmo tempo a gente fica feliz em vê-los sendo livrados num mundo caído, né? Um mundo de deputados Daniel Silveiras, barombados, sem juízo, e cristão conservador da mente podre. O que eu quero meditar com você rapidamente aqui neste trecho é essa divisão que está posta. Jesus vai dizer lá na frente: não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim espada. Porque por causa do meu nome vai se levantar pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, de modo que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vai traduzir para nós Mateus, né? Essas palavras de Jesus. E quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que ele é o homem da guerra. Ele está dizendo que ele é o príncipe da paz, mas ele é o príncipe da paz em corações que são em si mesmos divididos. De maneira que
junto com a vontade de Deus se realizando em Davi, quando ele é constituído rei em Hebrom, em Judá, ele é o projeto divino, começam-se as divisões de cada indivíduo, porque os indivíduos são divididos, né? Do ponto de vista do inconsciente, o Freud trouxe para nós essa grande informação em 24 volumes, que o ser humano é dividido em si mesmo, seja com consciente e inconsciente, princípio de prazer, princípio de realidade, pulsão de vida, pulsão de morte. A gente não se entende com a gente mesmo. E aí todo ser humano que entende isso, vá para a psicoterapia, né? Karl Marx, tão odiado pelos conservadores, por que será? Porque Karl Marx trouxe à luz aquilo que o ser humano é do ponto de vista social. O ser humano é divisão, é essa constante dinâmica de opressor versus oprimido, e é uma relação dialética de maneira que o que era oprimido vai se tornar opressor. Por isso que a crítica social ela tem de ser uma constante, vai dizer Marx, né? E aí a gente vai ter o tempo todo as múltiplas divisões. O Paulo vai dizer: as obras da carne são invejas, ciúmes, porfias, divisões, facções, etc. Os seres humanos estão o tempo inteiro se dividindo. Essa divisão tem o seu caráter necessário e essa divisão tem o seu caráter pecaminoso, que são as divisões que a gente fabrica, né? Então a existência é rizomática, ela vai se dividindo em ramificações infinitas, em multiplicidades, em diversidade. E essa diversidade é bem-vinda e a gente consegue reunir a diversidade naquilo que a gente vai chamar de unidade, onde os diferentes se reúnem. Mas as divisões não, eles querem uniformidade, cada divisãozinha procurando a sua uniformização. De qualquer maneira, nós temos aqui então a vontade de Deus sendo estabelecida, com a vontade dos homens, lá vão brigar, vai ter muito derramamento de sangue, vai ter muita encrenca, muita contenda, muitas coisas politicamente corretas e divinamente erradas. E é aqui que eu quero dizer para você, a gente precisa não ter medo da divisão. Eu me lembro quando, entre os anos ali de 2007 até finais de 2009, quando eu congregava numa comunidade evangélica onde o Senhor nos colocou lá para fazer uma obra. Ele ofereceu uma obra às lideranças daquela igreja, e é claro, as lideranças não quiseram abraçar, e por motivos que pertencem a Deus, e que eu não vou dizer aqui a vocês agora, essa obra foi abortada, né? Isso acontece. Eu lembro a época que eu estudava muito com os jovens, que o Senhor tinha levantado surpreendentemente. A gente estudou muito na época aquele paralelo entre Esdras e Neemias com os profetas Ageu e Zacarias. Porque os profetas Ageu e Zacarias, eles viam a obra do Senhor sendo feita, eles tinham visões apocalípticas. As visões de Zacarias são ícones de arquétipos da vontade de Deus. E aí eu vejo Zacarias e Ageu profetizando ao povo com muita alegria, mas as personagens que iriam executar aquela obra, né, que era o Zorobabel do ponto de vista da realeza e o Jesua ou Josué do ponto de vista espiritual, eles foram se tornando figuras um pouco fracas e vão sumindo na história, de maneira que as visões maravilhosas de Ageu e Zacarias são enterradas perto da atitude tímida daqueles homens de presságios, né, que eram Zorobabel e Jesua. Aí, 100 anos depois, mais ou menos, é que aparecem o Esdras e Neemias para fazer a obra que Zorobabel e Jesua não conseguiram. Eu dizia isso para aquela juventude porque eu já estava vendo que as coisas ali não iriam caminhar, né? Por vários motivos, porque a voz de Deus era contestada pelos próprios jovens, etc. E eles foram caindo naqueles tradicionalismos. E Deus oferece a coisa. As dinâmicas pertencem ao Senhor, né? Mas de qualquer maneira eu me lembro que no meio dessas histórias todas, o pastor à época, o pastor, digamos assim, o responsável pela sinagoga, que tinha deixado lá responsável pela igreja enquanto o pastor presidente tinha se tornado vereador,
ele me via como uma figura suspeita e vinha me perguntar quais eram as minhas intenções. Não, minhas intenções não são nada, eu sou membro dessa igreja, estou fazendo a obra do Senhor aqui. Ele, não, que isso está errado, porque vocês têm que andar numa só visão, a gente tem que fazer uma aliança. Eu disse, mas eu não estou fazendo nada de errado, a gente só está falando a palavra do Senhor. Mas eles não queriam que a gente ensinasse a palavra do Senhor, mais ou menos nesse estilo que eu tenho dito aqui nos vídeos. Eles não queriam que aqueles jovens visitassem, que a gente visitava todos os domingos à tarde, a gente visitava. O Senhor nos levava às casas, a gente ia visitando, as coisas iam acontecendo, mas a gente não queria angariar para nós, não. Eu estava ali, guardadas as devidas proporções, com certeza, como um Davi rejeitado, mas tentando somar para aquela congregação na qual o Senhor havia nos confiado uma obra. Então, houve um boom no grupo de jovens, e aquilo virou uma coisa maravilhosa na igreja, mas que não era bem visto pela liderança. Mas no meio daquilo tudo, Deus falava nos bastidores até com aqueles jovens, eu dividi esta casa. É igual aconteceu aqui. Deus dividiu o seu povo. O povo é de Deus, mas Deus não tem estresses com uniformizações. Ele não tem compromisso com uniformização, ele tem compromisso com a unidade, com unir os diferentes. Porque os diferentes deveriam todos se reunirem e todos consultarem ao Senhor e serem favoráveis ao Senhor, que dá testemunho do seu povo. A gente vai vendo que Abner até vai recebendo Davi com o tempo, né? Mas o pessoal daquela igreja e os benjamitas não conseguiram receber a obra do Senhor, porque eles colocaram entre nós e eles e o Senhor, eles colocaram o tradicionalismo, os moralismos. Tinha gente que nunca ligou para a fé, que eu congregava na igreja desde 2001, eu lembro de muita gente que estava pouco se lixando para aquela casa, mas quando o Senhor salvou aqueles jovens e houve um vulto naquela igreja de obra do Espírito Santo, gente que nunca ligou para aquela casa passou a ser zelosa e passou a cuidar não da obra do Senhor, mas dos tradicionalismos, de proteger lá as famílias de pastores que nunca quiseram nada com aquela casa, um monte de coisa. Eu dizia para esse pastor que ele perguntava assim, mas como é que a gente vai resolver essa divisão? Está acontecendo a divisão. Eu falava, pastor, vamos fazer igual Deus e Jesus, é admitir a divisão, é assumir a divisão. Que isso? Isso é uma coisa, Deus não divide. Eu falei, não, como assim? Deus dividiu, ficou lá Israel do Norte, Israel do Sul, porque, na verdade, eu falava com ele, né, a gente precisa assumir essa divisão, porque em a gente assumindo que há essa divisão, o Senhor vai resolver o que tiver de ser resolvido. O problema é que eu colocava essas propostas, como eu disse para vocês anteriormente, até citando palavras de Jesus, e ele achava isso um absurdo e via coisa satânica no que eu estava dizendo, porque ele tinha a mente presa nessa questão da união, né, da questão da pacificação, e tinha também uma questão hierárquica, porque assumir a divisão significaria entender que nós éramos pessoas de Deus, e isso ele não aceitava, né? Tanto é que à frente ele vai me chamar de satanista, a minha e a minha esposa, que nós éramos um casal de satanistas. Um dia eu cheguei numa escola dominical e eu flagrei dando um estudo para a igreja sobre o espírito de Jezabel, o que é o satanismo, aquela coisa toda. E eu olhava assim, oh meu Deus, que triste quando o ser humano não consegue entender que a divisão está posta, mas que a gente pode ter unidade em meio à divisão, não é? Então é isso que eu queria meditar com você, que Deus, ele não tem compromisso com a união, Deus tem compromisso com a unidade, porque Deus ama a diversidade, e quando ele reúne essa diversidade, nós temos a unidade. É só você olhar para Jesus e os seus 12 apóstolos, que só eram 12 porque a conjuntura misógino, machista, tradicionalística judaica queria que houvesse homens que representassem as 12 tribos de Israel. Aquilo era uma operação no tempo e espaço. Porque, na verdade, nós sabemos que Jesus tinha muitos discípulos e muito mais discípulas que não eram reconhecidos por aquele meio social, mas que faziam a obra do Senhor tão bem ou por vezes melhores do que aqueles que foram eleitos. Mas Deus ama a unidade, Ele tolera essas divergências, esses ajustes da imagem. Deus tolera tudo isso, porque o importante é que alguns enxergando bem, outros enxergando mal, uns com maiores esclarecimentos, outros com esclarecimento nenhum, alguns amando a informação, outros com preguiça de se lapidarem, mas todos reunidos no nome do Senhor.
acontece a unidade que não foi possível entre Caim e Abel. Abel era um cara muito esquisito. Como é que ele oferece ao Senhor um sacrifício no sentido de matar um animal? Mas Deus olhou a lógica de Abel e recebeu o sacrifício. Não quer dizer que ele concordava com aquilo, mas ele entendeu assim, esse cara é muito brucutu, o cara ofereceu a mim a ovelha que ele tinha. Por outro lado, o Caim, vendo que Deus elogiou Abel no seu sacrifício, ficou com raiva e elimina esse cara. E a gente vive fazendo isso em meio às divisões, né? No caso dessa congregação que eu estou dizendo para vocês, o que foi feito é que a gente começou a ser difamado, enquanto os jovens que Deus levantou iam se fraquejando em relação a Deus, porque a obra era de Deus, jamais seria minha. Por outro lado, os conservadores da igreja que foram ficando fortes, como o conservadorismo bolsonariano está no Brasil, eles foram criando a alcunha, na verdade, o tal pastor supervisor à época, né, hoje ainda presidente de um seminário famoso aí no mundo, ele foi criando a ideia de que eu era um satanista infiltrado. A gente ali tentando somar e o líder olhando para a gente como um satanista por um simples fator, porque a gente não estava ali para lhe seguir as tradições. A gente estava ali para fazer uma obra do Senhor, que, como nos tempos de Ageu, Zacarias, Zorobabel e Jesua e de todo aquele Israel que estava tendo experiências místicas, ela foi de alguma forma cancelada, ou por que não dizer, foi transferida para algo mais intenso e talvez nem tão visível, né? Porque Deus não tem compromisso com cerimônias, Deus não tem compromisso com uniformes, Deus não tem compromisso com união. Deus tem compromisso com unidade, que é a união dos diferentes nele. Ele é que tem que ser o nosso eixo, e não uma tradição. O crente adora, né, uniforme de guerra, soldados são de Jesus, um pendão real, todo mundo lá, tudo fálico, uniformizado, querendo tomar o mundo porque temos que mostrar as nossas cores. E Deus está assim, queria só que vocês fossem diversos em mim, compreendendo os tempos, discernindo as épocas e abraçando os segredos que eu disse, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabes. Mas a gente, em nome da união do tradicionalismo, vai vomitando todos os dias a diversidade da unidade. Né? Se Deus é tão diverso, Ele é um, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, por que a gente quer uniformizar? Por que a gente quer a volta da ditadura? Por que tem crente clamando pelo AI-5? Por que tem deputado querendo ser solto quando ele estava clamando pelo AI-5? E aí Deus olha para isso e vão brigando igual benjamitas e hebronitas, ou a casa de Saul versus a casa de Davi. Enquanto isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai sendo salvo em vida, em graça, em conhecimento e em sabedoria. E é isso. Amanhã a gente continua as outras partes dessa saga da obra de Deus na vida de Davi e de todo aquele que viu Deus na vida de Davi. Se você tem gostado dessas reflexões, digamos assim, por vezes treslocadas, mas não sem fundamento, o fundamento está na salvação e na fé, se você tem gostado dessas reflexões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, espalhe este vídeo, este e outros tantos. Inscreva-se neste canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem tentado aqui todos os dias falar a palavra de Deus eterna que se encontra a partir desta palavrinha temporária escrita, arrumadinha, mas que não sequestra o espírito eterno do Evangelho. Então inscreva-se nesse canal e se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, eu tenho deixado em todos os meus vídeos aí as minhas redes. Aí estou no Facebook, no Instagram e no próprio canal do YouTube. Né? Você pode me encontrar por aí, no Twitter